Melachim. Melachim significa reis, e esse também é um nome de inclusive de dois, não apenas um, são divididos em dois livros sagrados do Tanakh, dos escritos bíblicos, e eles descrevem uma época do povo de Israel, um período que durou alguns séculos. A verdade é que desde o momento que o profeta Samuel ungiu o primeiro, aquele que se tornaria o primeiro rei de Israel, ungiu a mando de Deus por indicação divina o rei Saul, esse período de Melachim, de reis, se prolonga até a destruição do primeiro Beit HaMikdash, até a destruição do primeiro templo, e isso se estende por um período de 458 anos. Ou seja, desde o momento que faleceu Eli, que era o mentor do profeta Samuel, e com isso se encerrou o período dos Shoftim, dos juízes. Isso ocorre há cerca de 2.920 anos atrás, mais ou menos. Então, a partir de então, se inicia o período dos Melachim, dos reis que vão governar o povo de Israel, e esse período se estende por 458 anos até a destruição do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado. Então, nesse período, nós destacamos o primeiro rei de Israel, que foi, de certa forma, até exigido pelo povo, e a reação do profeta Samuel não foi tão satisfatória, porque, apesar que nós temos uma mitzvah na Torá de nomear reis para Israel, porém ele desejava que esse anseio do povo, essa vontade fosse para cumprir o mandamento da Torá, enquanto que o povo veio e exigiu dele: queremos um rei como todos os outros povos da terra que nos cercam, etc., com outras intenções, ou talvez eles não estavam tão satisfeitos com aquela liderança que era também o mais espiritual por parte de profetas ou por parte dos chamados juízes, que muitas vezes eram pessoas também espiritualizadas, bem espiritualizadas, como foi o caso de Josué, a profetisa Débora e etc., o próprio Eli Cohen. Talvez eles queriam mais um rei especializado em batalhas, em conflitos bélicos, em combate, etc. De qualquer forma, eles pedem para que Samuel nomeie um rei, e ele consulta a Deus, e no final o nome do rei de Saul é indicado, e ele é ungido pelo profeta Samuel, e se torna o primeiro rei de Israel. Na verdade, Saul era uma pessoa também elevada, de grande envergadura, também falando em termos espirituais, porém ele acaba cometendo falhas graves, desobedecendo instruções divinas através do profeta e etc. E ele não se prolonga, nem ele, nem sua descendência não se prolonga no reinado de Israel. Mais tarde vai vir e ser apontado como sucessor e rei de Israel, David HaMelech, que inclusive se tornou genro do rei Saul, apesar que depois foi perseguido por ele, enfim, até de forma invejosa, odiosa, havendo até vontade de matá-lo, ao rei David. Mas de qualquer maneira o rei David acaba se consolidando como o rei de Israel, ele, mais tarde, seguido pelo seu filho Salomão, e isso dá origem à dinastia da casa de David, do rei David, que vai se estender por alguns séculos, né? Mas vai chegar o momento que nós vamos ver que vai haver uma cisão, uma divisão no povo de Israel, e vai acabar havendo uma separação entre aquilo que vão ser chamados Malchei Yehudá, os reis da tribo de Yehudá. David HaMelech era da tribo de Yehudá, a tribo de Binyamin também se junta a eles, e as outras 10 tribos de Israel, que vão acabar constituindo um reinado à parte, vizinhos e etc., mas como 2 governos à parte, isso seria então o que daria origem ao reinado da casa de David, isso já depois do falecimento de David e do rei Salomão também, e paralelamente
aqueles que iriam se tornar os reis de Israel. E isso vai durar, como nós falamos, todo esse período de 458 anos, de forma mais específica, da casa do rei David, dos seus descendentes, houve 20 reis, ou seja, descendentes de David e Shlomo, porque o próprio rei David tinha vários filhos, outros que também, Absalão e outros, enfim, que também pretendiam o reinado, mas ele próprio acaba indicando Shlomo, o rei Salomão, para sucedê-lo, e em seguida houveram descendentes, geração após geração, mas que acabaram reinando sobre as tribos de Eudá e Binyamin. Porém, havia uma importância aqui, porque o local do templo sagrado do Beit HaMikdash estava onde se encontravam essas tribos. Então vieram os reis Rehavam, Aviasa, Yoshafat, etc., 20 reis da casa do rei David. E essa dinastia ininterrupta de reis descendentes da casa de David se prolonga durante 374 anos, até a destruição do primeiro Beit HaMikdash, através dos babilônios. Paralelamente a isso surge o chamado reinado de Israel, que englobava as outras 10 tribos, além de Eudá e de Binyamin, e se fala que essa cisão ocorreu pelos pecados cometidos pelo rei Salomão. Então, após o seu falecimento, há essa divisão histórica no povo de Israel, e começa a haver, paralelamente, assim como havia os reis da casa de David reinando mais sobre Eudá e Binyamin, haviam reis reinando sobre Israel, sobre as outras tribos, Yerovam, Nadav, Baasha, etc. 19 reis atuam no outro reinado, no reinado paralelo, que ficou chamado como reinado de Israel, em contraste ao reinado de Eudá, da casa do rei David. E essa dinastia desses 19 reis das 10 tribos que governaram sobre o resto da nação de Israel se estende por 241 anos. E isso termina ainda antes da destruição do Beit HaMikdash, talvez até na iminência, ou pressentindo a destruição e o momento crítico que o povo enfrentava. Essas 10 tribos, elas se autoexilam, elas se submetem ao exílio voluntariamente e saem de Israel, né? E essas tribos saíram, e a verdade é que elas jamais voltaram, e são chamadas ou conhecidas até como as 10 tribos perdidas. Ou seja, mesmo mais tarde, quando houve a reconstrução do Beit HaMikdash, o segundo templo, depois de 70 anos de exílio na Babilônia, etc., o chamado Shivat Zion, retorno a Sion, a Sião, a Israel, comandados, encabeçados por Ezra, Nehemia, etc., essas 10 tribos não voltaram. Eventualmente se espera que elas retornem, quem sabe reapareçam, a gente descubra quem são, enfim, quando o Mashiach chegar, mas até desde então, até os dias atuais, não temos certeza sobre quem seriam essas tribos, onde elas foram parar, qual foi o destino delas, o quanto mantiveram-se dentro do judaísmo ou não. De qualquer forma, tudo isso é uma decorrência também dessa cisão que houve entre os reinados judaicos, e isso representa, ou seja, um período de mais de 450 anos, que engloba todos esses reis, praticamente, quer dizer, mais de 40 reis, mas divididos a partir de um certo momento em 2 reinados paralelos, e esse é conhecido como o período dos Melachim, dos reis de Israel.